Bem-vindos a mais uma aula de Canva. E antes da gente continuar prosseguindo para entender um pouco melhor sobre os carrosséis e como tudo funciona, eu preciso te passar algumas informações que são muito importantes. Bom, quando a gente faz posts no Canva, por trás disso tudo a gente quer reter a atenção dos seguidores para que eles prestem atenção no nosso conteúdo, né? E eu quero te dar uma dica. Os conteúdos que mais retêm as pessoas são em formatos de posts retangulares. No Canva e no feed do Instagram, né, no caso, a gente tem os formatos de post quadrado, que é o 1080 por 1080, e o formato de post retangular, que é 1080 por 1350. E o post retangular, ele retém mais atenção, então essa é uma dica valiosa. Então, se você puder trabalhar com posts retangulares, seja como post estático ou como post carrossel, esse é o melhor para que a gente atraia a atenção dos nossos seguidores. Então é por isso que na aula do carrossel a gente vai continuar vendo como criar um carrossel, só que a partir de agora eu vou ensinar vocês pelo formato de retângulo. A aula de hoje é um pouquinho mais profissional. Então primeiro eu dei para vocês lá como criar um carrossel de modo quadrado, quais eram as coisas que vocês precisariam prestar atenção, e agora a gente vai criar aí um carrossel mais profissional e todas as dicas que a gente está usando no carrossel você vai poder usar em qualquer outro tipo de post depois. Então, bora para a prática. Eu selecionei o tamanho personalizado de 7.560 por 1.350, justamente porque me dá aí sete partezinhas aí do carrossel no modo retangular. Então, logo aqui eu já vou lá em arquivo e escolho a opção configurações de visualização, mostrar réguas e linhas e mostrar margens para eu saber exatamente ali qual que é a margenzinha que eu tenho que respeitar. Agora eu vou abrir uma nova guia no Canva, já vocês vão saber por quê, e aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou lá em criar um novo design, tamanho personalizado, e agora eu vou selecionar a opção 1080 por 1350. Já vai aparecer para mim aqui um post do formato retangular. Eu vou lá em cores e vou selecionar aí uma cor da minha paleta de cores. Não vou fazer nada além disso e vou lá em salvar já esse post e agora vocês vão entender por quê. Depois que eu salvei, eu vou voltar lá para a guia que eu tinha aberto do carrossel no meu Canva. E assim que eu entrar na nova guia que eu já tinha aberto lá do carrossel, eu vou lá em Uploads, fazer uploads de arquivos e aí eu vou selecionar justamente esse post que eu acabei de salvar lá, que é o tamanho de 1350 por 1080, que é justamente isso que vai separar cada espacinho ali do carrossel, ó. Então eu coloco ele lá em cima, arrasto ele para baixo e essa já vai ser a divisão, o tamanho que eu vou usar em cada pedacinho do carrossel ali no Canva. Vou lá em mais para que eu duplique isso e faço essa duplicação por todo o carrossel. E aí vocês vão ver que quando eu arrasto ali a régua, ele já dá certinho o tamanho da repartição que eu preciso ter para que tenha aí 7 partezinhas do meu carrossel. Logo após eu fazer tudo isso, eu já posso ir tirando ali esse postzinho que eu coloquei, né? Porque já vai estar tudo marcadinho do tamanhozinho de cada partezinha ali do carrossel que eu fiz no Canva, né? Depois que eu apaguei tudo, eu clico na imagem, vou lá em cores e aí eu vou selecionar a minha paleta de cor. E depois que eu fizer isso, eu vou andar ali para achar o tom mais escuro da cor que estava lá na minha paleta de cores para esse ser o fundo aí do meu carrossel. Depois eu vou lá em elementos e vou procurar por texture paper. Vou ali em ver tudo e vou selecionar essa textura de papel preto aí. E aí eu vou selecionar isso por toda a imagem, né? Logo após fazer isso, eu vou clicar em cima dessa imagem que eu acabei de arrastar. Vou lá na transparência e vou diminuir lá até chegar no 10. Ali deu 8, mas eu já vou lá em editar para deixar ali na transparência de 10. Feito isso, eu vou voltar lá em elementos e agora eu vou digitar. Então eu vou escrever blur. Vou selecionar essa opção aí e agora fica a seu critério de onde você vai colocar essa opção, esse elemento aí no seu carrossel. Então você vai distribuir esse elemento por todo o carrossel do jeito que você preferir. Então isso é bem do jeito que você quiser que fique. Então eu vou colocando aí esse elemento em cada quadradinho do meu carrossel de modo bastante descontraído aí,
sem necessariamente ter um lugar fixo para cada um, vai mais da minha intuição. Depois que eu arrumei tudo, eu vou lá em cima em cores, e aí obviamente eu vou colocar uma cor que combine com o fundo do meu carrossel e que esteja dentro da minha paleta de cores. E aí eu faço isso por todo o elemento aí que eu coloquei no meu carrossel. Depois que eu fiz isso, eu vou lá em transparência e eu vou diminuir um pouco a transparência desse elemento que eu coloquei no meu carrossel. Feito isso, eu vou lá em elementos, vou em molduras, clico em ver tudo e aí eu vou descer, rolar a tela, né? Até eu escolher essa opção de tablet, como se fosse um tablet ali para eu colocar no meu carrossel. Depois que eu selecionei ele, eu vou ajustar ele num canto do meu carrossel qualquer que eu goste mais, então você pode ficar à vontade para escolher onde você quer deixar o seu. E aí eu vou ajustar ele, deixar ele bem centralizado aí nessa divisão. Que é justamente isso que vai dar aquele efeito de carrossel infinito, né? Onde sempre tem uma continuidade ali do carrossel, né? Não fica a imagem certinha em um lugar só. Vou em elementos, pego esse quadradinho aí, e aí eu vou selecionar ainda uma cor da minha paleta de cores, que não necessariamente seja o roxo, mas eu tenho um verdinho na minha paleta de cores, então eu vou selecionar essa opção. E agora vocês vão ver uma coisa sobre como que o Canva você tem que ir mexendo nele para você ver o que te agrada mais. Essa é uma parte onde eu vou escolher uma cor, não vou gostar, vou mudar, vou escolher um elemento, não vou gostar, vou mudar. E eu trouxe justamente essa parte para vocês verem que é muita intuição também do que você está gostando. Se não gostou, pode mudar, pode adaptar. Então eu vou deixar aqui na tela passando para vocês porque eu fiz várias coisas nessa parte até eu encontrar algo que eu realmente gostasse, que realmente estivesse bom para mim. Depois eu vou lá em elementos, vou selecionar a opção Blur também, B-L-U-R. Depois eu volto em elementos, vou selecionar a opção escritório, vou em fotos e aí vou selecionar a foto que eu mais gostei. Vou colocar lá dentro do meu quadradinho. Depois eu pego aquele quadradinho verde que eu coloquei, coloco em cima da imagem, ajusto, vou lá em transparência e aí eu vou diminuir essa transparência até que fique num tom que eu goste. Pego esse elemento que eu tinha pego, que é o blur, coloco ali na imagem numa posição que eu goste. Vou lá em cor, vou selecionar algo da paleta de cores que eu tenho, como eu já falei para vocês, e vou diminuir novamente a transparência até ficar do jeitinho que eu gosto. Vou em elementos novamente, vou escrever texture, ver tudo, vou selecionar essa opção brilhosa e vou arrastar para toda a minha imagem ali de dentro desse meu tabletzinho que eu coloquei. Depois eu vou ali em cor, novamente ajustar para minha paleta de cores. Feito isso, eu vou aqui em Uploads, vou selecionar uma foto minha que eu já removi o fundo dela. Mas eu vou ensinar aqui para vocês como vocês fazem para remover o fundo da foto de vocês, para quem não tem o Canva Pro. Então é bem simples, você vai abrir uma nova guia e você vai escrever remove.bg. Quando você apertar Enter, muito provavelmente o site já vai até entrar para vocês. Se não entrar, você escolhe a primeira opção. Daí você vai clicar em Faça Upload. Aqui você pode arrastar a imagem que você quer remover. Eu arrastei, mas não apareceu ali, não sei porquê. E rapidinho ele vai fazer isso para você. Você vai clicar em Download e prontinho. Sua imagem já vai estar ali com o fundo removido e com uma boa qualidade. Volta lá para o Canva, clique em Uploads, fazer uploads de arquivo e seleciona a imagem que você removeu o fundo. Eu já selecionei a que eu quero usar e agora eu vou ajustar ela direitinho de como que eu quero que ela fique. Vou em elementos novamente e agora eu vou digitar outra opção. Então eu vou digitar ali degradê. Vou selecionar o degradê na cor preta que eu quero. Vou ajustar ele na minha imagem. E como eu quero deixar ele de acordo com a minha paleta de cores, eu vou em editar imagens. Vou selecionar a opção Dual Tone.
E aí ele já vai me dar uma série de opções de cores que combinam ali com o post que eu estou fazendo. Então é só eu escolher ali o que mais me agrada. E aí eu vou ajustar ali na minha imagem. Vou em elementos novamente e vou pesquisar por luz. Arrasto ali para o lado. Vou selecionar a opção que eu quero. Vou arrastar esse elemento até a pontinha do meu nariz. Vou lá em posição e vou colocar para trás 2 vezes. Vou novamente em elemento, escolho uma outra luz que é mais preenchidinha ali que eu goste e faço o mesmo processo. Clico sobre o elemento, arrasto ele até a pontinha do meu nariz, vou lá em posição e mover para trás eu clico 2 vezes. E olha como isso já deu um tchan no meu post, deixou ele super profissional, poucas coisinhas que eu fiz. Vou novamente em elementos, vou escrever a opção chave, apertar Enter. E uma dica para você deixar sempre o seu post com cara profissional é você escolher imagens que tenham mais a ver com a realidade. Então, quanto mais imagens parecidas com a verdade, como por exemplo foto mesmo daquele elemento, mais profissional o seu post fica. Então, sempre evita colocar desenho no post, elemento gráfico. Então, sempre foca ali em imagens o mais próximo da realidade. Então, eu já escolhi a minha chave, vou diminuir ela. E aí, vou ajustando ela na posição que eu mais gostar. Depois que eu fiz isso, eu clico sobre a imagem, vou em editar foto. E aí, eu vou fazer mais uma coisa para dar aquele tchan. Então, editar foto. Vou clicar em desfoque. E aí eu vou aumentar a intensidade para dar um efeito 3D na minha foto. Fica muito bom, de verdade, testem. Depois que eu fiz isso, eu vou duplicar a minha imagem, a minha chave, e eu vou distribuir ela para o meu carrossel do jeito que eu preferir. Depois eu vou ali inserir um texto, inserir um título. E aí eu vou colocar aqui como vender sem aparecer, que é o título do que eu quero colocar no meu carrossel, E você vai colocar aí de acordo com o seu nicho, com o que você quer vender. Vou centralizar esse meu título justamente lá onde eu coloquei aquele degradê verdinho. Eu vou até arrumar aqui e dar uma dica para vocês. Fica muito mais fácil de editar quando você escreve separado. Então, eu vou escrever como vender em uma linha, vou voltar lá em texto e aí, sem aparecer, eu vou escrever em outra linha. Eu vou deixar os dois separados, porque na hora de editar fica mais fácil. E aí fica bem melhor aí, na hora que eu quero arrastar as letras, se eu quero deixar um mais para cima, outro mais para baixo, fica muito mais fácil quando eu escrevo ali de maneira separada. Vou selecionar a segunda linha do meu título, vou em efeitos e vou selecionar o efeito vazado. Depois eu vou lá em fontes e eu vou escolher a fonte de acordo com a minha tipografia, Então eu vou lá em Libre não sei o que, não sei falar. Então eu seleciono ali a minha paleta a minha tipografia no efeito vazado ali do Canva, que eu acho que fica lindo. Depois eu clico no meu título, na primeira linha, e vou escolher a fonte 400, que eu acho que é o que combina e ficou bem bom. E é incrível como a gente já está conseguindo profissionalizar muito bem o nosso post. Então vamos recapitular o que a gente já aprendeu até aqui. Você aprendeu novas texturas para deixar o fundo do seu post profissional. Para isso é só você ir em elementos e procurar por texture. Degradê, que dá para você colocar um fundo para o seu título. O blur, que dá essa iluminação para o seu post. A luz, que deixou o post completamente profissional por trás. Usar a opção desfoque, que dá a sensação de imagem 3D nas chaves. Sempre que for usar um elemento, procurar usar esse elemento mais próximo da realidade para deixar o post profissional.
E a partir de agora é só você continuar aí o seu carrossel de acordo com aquilo que você melhor preferir, né? Usando o que você quer falar sobre o seu post, usando os elementos que você gostar. Então eu vou deixar essa parte para que vocês se aventurem aí no Canva, terminem de fazer esse carrossel e com certeza a gente vai ter uma outra aula onde eu vou terminar isso com vocês, mas eu gostaria de deixar vocês livres nessa aula para de fato se aprofundar melhor na ferramenta e tentar por si só, porque o Canva, ele é prática. Então eu vou deixar esse desafio para vocês, de vocês terminarem aí o carrossel de vocês, e aí vocês me mandam lá no Instagram para eu ver como é que ficou. Depois eu vou salvar a imagem ali em PNG mesmo, vou baixar só a imagem 1 e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para recortar esse carrossel agora, de modo que fique bem separadinho as imagens que a gente fez. Você vai abrir o seu computador, uma nova guia, e aí você vai escrever Pine Tools. Eu não sei falar, então... Ai, que engraçado. Mas é esse nomezinho que está aparecendo aí na tela para vocês. E eu vou deixar o site aqui na descrição também. E aí você vai selecionar a segunda opção. Já vai abrir essa tela para vocês. Vocês vão escolher arquivo. E aí vocês vão baixar aí escolher o arquivo que vocês acabaram de baixar do Canva em PNG, que no caso é o carrossel. Ali do ladinho, no canto direito, vocês vão selecionar a opção horizontal e na quantidade de bloco vocês vão colocar o número 7, que são quantos pedacinhos de carrossel a gente tem, né? Então, como a gente fez 7 pedacinhos, você seleciona a opção 7 e ali você vai escolher a opção PNG, que é o formato que a gente quer que baixe as imagens. Feito isso, você clica ali no botão verdinho no finalzinho da tela. Ele vai carregar e logo depois já vai te dar aí as 7 imagens que você baixou do seu carrossel. É só clicar ali em cima que ele já vai baixar para você. Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo dá para vocês fazerem normalmente pelo celular. Então eu vou baixar só algumas para vocês verem como funciona. E aí depois que você baixou todas as imagens do carrossel, você vai entrar no seu Instagram, clica ali em criar, selecionar do computador. Agora presta atenção, você vai clicar ali naquele cantinho inferior, vai escolher a opção 4x5 para que o seu post fique bem ajustado na hora de postar. Clica ali no canto inferior direito para que você consiga adicionar mais de uma foto para você postar ali o seu carrossel. Então você vai clicar ali no maisinho e vai selecionar as fotos seguintes ali do seu carrossel na ordem. Depois é só publicar.